Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa série de videoaulas que eu vou disponibilizar para vocês, nós vamos falar de fatoração. Fatorar nada mais é do que transformar uma expressão algébrica em um produto. E para a gente fazer isso na expressão, a gente tem vários casos de fatoração e eu vou ver cada um deles com vocês aqui, beleza? Mas uma coisa, não se esqueça, inscreva-se no canal e se você achar bacana, compartilhe com um amigo, legal? Bora lá então para a gente ver o primeiro caso de fatoração. O primeiro caso que a gente tem é o caso que a gente chama de fator comum. É quando eu olho para a expressão e eu identifico na expressão elementos que são comuns a todos os termos. Então, esse cara aqui para nós é um termo e esse também é um outro termo. Então, quando eu olho para os dois termos que eu tenho, eu identifico o A como um fator comum. Identificando o A como um fator comum, eu coloco ele então em evidência e aqui eu transformo, tá, essa soma agora num produto. E aí, qual é a ideia? A ideia é tirar os elementos que são comuns, né, que está aqui em evidência, e colocar dentro do parênteses apenas aqueles elementos que agora não são comuns, tá? Que no caso é o x e o y. Essa é a ideia do fator comum, tá? Então, bora lá para o primeiro exemplo. Então, quando eu olho para essa expressão, eu tenho dois termos, tá? E aí, eu noto que eu tenho o 4 e o 12, que são números múltiplos, e são múltiplos do 4. Então, se 4 e 12 são múltiplos, então eu vou colocar em evidência o 4, que é um fator comum, tá? Colocando em evidência, eu vou fazer passo a passo aqui, mas depois a gente já consegue fazer isso aqui direto, tá? A ideia nada mais é do que fazer o seguinte: identifiquei quem é o fator comum, coloquei ele em evidência, quem são os caras que eu vou colocar aqui dentro? Então, olha só, atenção. Eu posso pegar então esse cara aqui, que é o primeiro termo, tá? E dividir pelo fator comum que eu identifiquei na expressão. Então, quando eu faço isso, dividindo esse cara com esse, sobrou somente o x. Então, é x quem eu coloco aqui, dentro desses parênteses, tá? Agora, mesma coisa, 12, o que a gente vai fazer? 12, vou dividir pelo fator comum, isso aqui vai resultar em 3. Então, eu venho e coloco o 3. Então, o que eu fiz? Fatorei essa expressão. Transformei a expressão em um produto. Simples assim. Se nós fizermos a distributiva, produtos notáveis, né? Eu volto na expressão original. Beleza? Vamos para um próximo? Olha só esse caso aqui. Agora eu não tenho números como fatores comuns, tá? Mas observa que nesse primeiro termo e nesse segundo termo tem x como fator comum. E aqui uma dica é a seguinte: escolher, tá? A que apresenta a menor potência. Menor. Escolher a que apresenta o menor expoente. Tá? Então, desse x ao cubo e desse x quadrado, que são comuns, qual que apresenta o menor expoente? Ó, aqui o expoente é 3, aqui o expoente é 2, então x quadrado eu coloco em evidência. Tá? Então, nós vamos ter que preencher esses dois espaços agora. Então, vamos usar aquela mesma ideia que eu utilizei ali. Tá? O que eu vou fazer então? Vou pegar esse cara aqui, que é o primeiro termo, e vou dividir pelo termo que eu coloquei em evidência, por x quadrado. Isso aqui, né? 2. Lembra agora de propriedade de potenciação? Mantém a base. O que eu faço com os expoentes? Subtraio. 3 menos 2 dá 1.
Então aqui quem vai ficar aqui? 2x. E agora a gente vai pegar esse camarada aqui e nós vamos fazer o quê? Dividi-lo pelo fator comum que nós identificamos. Como eles são iguais, um número dividido por ele mesmo resulta em 1. Então, 1 vezes y vai dar y. E aqui, então, a gente coloca o y. Então, fatorei essa expressão aqui, tá? Olha só essa expressão, o item C. Observe que agora eu não tenho apenas números como fatores comuns, né? Então eu tenho aqui 6, 24, 18, mas também tenho x e y como fatores comuns nos outros termos. Então vamos pegar primeiro os números. 6, 24 e 18 são todos múltiplos de 6, então 6 é um fator comum. Tá aqui. Agora olha só, x, x ao cubo, x quadrado e x à primeira. Lembra, eu sempre escolho a de menor expoente, no caso x à primeira, então tá aqui. Agora em y, y quadrado e y à terceira. Mesma coisa, de menor expoente, então y quadrado. O que eu faço? Coloco em evidência. Então aqui nós vamos ter que preencher com 3 termos, tá? Vamos fazer então o que a gente vinha fazendo, ó. Vou pegar o primeiro termo, né? Isso aqui depois a gente consegue fazer direto, tá? Eu estou mostrando aqui passo a passo só para na hora de estudar não esquecer. Então eu vou pegar esse primeiro termo e vou dividir pelo fator que eu coloquei em evidência, que é o fator comum. Isso aqui vai resultar então, ó, 6 e 6, cancelo. X, mantenho e subtraio os expoentes. 3 menos 1, 2. Y quadrado com y quadrado vai dar 1. Então aqui restou somente o x quadrado, tá? Vamos fazer agora para essa expressão aqui. Vamos pegar aqui então 24x quadrado y quadrado e eu divido por quem? Pelo fator que eu coloquei em evidência. Então aqui vai ficar 4, né? Então 4 vezes, olha, x ao quadrado com x mantém a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Y quadrado morreu. Então aqui ficou somente 4x. E por fim, a gente vai pegar quem? 18xy ao cubo e dividir pelo fator comum que nós colocamos lá no início, que é 6xy quadrado. Isso aqui então vai resultar em 3, né? 18 dividido por 6 deu 3. X dividido por x vai dar 1. Y ao cubo por y quadrado mantém a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. Então, resultou em 3y. Então aqui nós fizemos o que? A fatoração dessa expressão. Colocamos, transformamos ela num produto. Beleza? Então, identifico, olho para os números, verifico se são múltiplos, coloco em evidência. Olho para as letras, verifico se são comuns e escolho a que tiver o menor expoente. Beleza? Valeu, galera. Um abraço.